Olá, na semana passada eu comecei a conversar com você sobre graça e obras. Será que você é legalista ou não é? Hoje eu quero mostrar para você aonde entra cada coisa na vida do crente. Vamos lá? Então, na semana passada eu mostrei para você só em um livro, a palavra obra no livro de Tito. Isso porque eu não peguei as palavras esforço, diligência, todas no Novo Testamento, que mostram como sim existe um esforço, existe uma obra cristã. No livro de Tito é exaustivo a insistência do apóstolo Paulo a respeito de praticarmos boas obras. Mas no nosso texto-chave, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui o apóstolo Paulo ele dá a fórmula da salvação. A salvação ela vem de Deus, ela é uma ação divina, é o Espírito Santo quem convence o homem. O homem não tem ação na sua salvação, ele apenas recebe a palavra, recebe o convencimento e reage com a fé que ele recebeu por ouvir a palavra de Deus. O homem não tem glória na sua salvação, ele não realiza nenhuma obra, o homem não é capaz de iniciar a sua salvação. A palavra de Deus, na unção do Espírito, ela nos perseguiu, ela nos alcançou e nós fomos salvos. Muitas vezes algumas pessoas dizem, você dá 2 passos para Deus e Ele dá um passo na sua direção. Isso não é verdade. Deus deu milhares de passos na nossa direção e nós apenas recebemos. Nós recebemos pela fé. Fé que também recebemos da palavra de Deus, porque afinal de contas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e somos convencidos pelo poder do Espírito Santo. Agora veja, esse texto não termina aqui, e ele diz, não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Nenhuma obra pode nos salvar, isso é um fato, e qualquer insinuação do contrário é legalismo. Quando alguém diz, faça isso para que Deus então te abençoe, isso está ignorando a graça de Deus. Isso é uma mente legalista, né? Não temos que cumprir as coisas para que então Deus venha em nossa direção. Não. Toda iniciativa na Bíblia, toda iniciativa é de Deus. Deus começa e o homem reage em fé. E a única forma do homem agir é em fé, nessa fé que foi recebida pela palavra de Deus. Tudo que o homem deve fazer para Deus, isso é baseado na sua fé, não, na verdade, em suas obras. Mas, contudo, entretanto, o versículo 10 também é muito interessante, porque ele nos diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui está o segredo. Nenhuma obra jamais vai me salvar. Nenhuma obra, não tem nada que eu faça para alcançar o merecimento da salvação. Mas, uma vez salvo, eu fui capacitado por Deus para praticar obras que Deus planejou que eu praticasse. Então, por favor, entenda isso porque é muito importante. A mente legalista coloca a obra antes da ação divina. Mas a mente que torna a graça de Deus em libertinagem pensa que a graça não tem relação nenhuma com obra. Mas a Bíblia nos diz, obras jamais vêm antes da ação da graça, mas uma vez alcançado pela graça, eu fui capacitado por essa mesma graça a praticar boas obras. Obras essas que, se a graça não tivesse me alcançado, eu jamais seria capaz de realizá-las. Mas uma vez que a graça me alcançou, então agora eu posso realizar essas boas obras. Por quê? Porque eu fui capacitado por Deus. E Deus preparou de antemão obras para que eu andasse nelas. Então, se eu recebo a graça de Deus para praticar boas obras e não as pratico, Paulo diz que isso é receber em vão a graça de Deus. Se eu tento colaborar com a graça com obras, eu estou decaindo da graça. Mas uma vez que a graça me alcançou e eu não vivo o tipo de vida, eu não pratico o tipo de obra que Deus preparou de antemão para que eu ande, então eu estou tornando vã a graça de Deus na minha vida. A graça me justificou, a graça me salvou, a graça me abençoou, a graça me curou, a graça me prospera. Se eu não vivo a realidade dessas coisas, eu estou tornando vã a graça de Deus na minha vida.
O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus não se tornou vã na minha vida. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que os outros apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo entende que o que ele não é de si mesmo, ele não conquistou isso, ele não mereceu isso. Mas quando a graça de Deus chegou para o apostolado na vida dele, então ele trabalhou com essa graça. De fato, a graça o capacitava, a graça fortalecia, mas ele trabalhou, porque se ele não tivesse trabalhado, se ele não tivesse praticado aquelas obras, a graça para o apostolado seria vã na sua vida. Então, no nome de Jesus, não receba a graça em vão na sua vida. Cumpra e pratique as obras que Deus preparou de antemão para que eu e você andássemos nela.